Muito bem, estamos de volta com o nosso Em Defesa da Gente. Você nos acompanhando, obrigado pela audiência e pelo carinho. Vou mandar um abraço grande aqui, ó. Beijo especial para minha mãezinha, dona Ivone. Que está nos acompanhando lá em Caçador, lá no meio oeste catarinense, que é a minha terra natal. Ela está com o meu tio, né, o José Lins, mas se falar José Lins ninguém conhece. Se falar gordo, aí todo mundo vai saber quem é. E com a minha tia Dina também. Então, ó, beijo especial para vocês, obrigado pela audiência e pelo carinho. Tô com saudade da mãezinha já, né? A dona Ivone me adotou aqui em Joinville, aí eu chamo ela de mãezinha. Quarta-feira, provavelmente eu devo dar um abraço nela. Vou ter o prazer aí de matar essa saudade que tá grande, viu? Um beijo, dona Ivone, obrigado pela audiência e pelo carinho. 34519400. Vamos bater um papo aqui com o nosso querido Matheus J2. Isso, esse rapaz aí, mais jovem que eu, inclusive. Tudo bem? Matheus, prazer te receber e principalmente, né, pra gente compartilhar um pouquinho aqui de um assunto que muitas pessoas se interessam, outras não, que é a história do nosso país, especialmente no dia de hoje, dia de Tiradentes. Muita gente está aproveitando o feriado e não sabe o que é o feriado. Seja bem-vindo aqui ao nosso Em Defesa da Gente. Muito obrigado. Como já foi apresentado pelo Wellington, meu nome é Matheus Bassi, eu sou professor de História e fui convidado hoje para falar um pouco do feriado do Tiradentes. Eu vou estar abordando alguns tópicos bem importantes para a gente compreender esse evento, como, por exemplo, o contexto social da Inconfidência Mineira, que é uma coisa que a gente aprende na escola, mas nem sempre a gente consegue ter um aprofundamento, né? A gente, às vezes, acaba vendo por cima, a gente não consegue ver muito bem. E a própria figura do Tiradentes, que é uma figura extremamente polêmica, né? Na época, hoje em dia também, a gente não entende muitas vezes por que ele foi colocado nesse pedestal de ele é uma figura, um herói nacional, ele se torna uma... Ao ponto de ganhar um feriado, né? Um feriado, isso que eu queria falar, exatamente. Então, olha só que interessante. Para a gente compreender um pouco melhor a figura do Tiradentes, a gente vai lá para o contexto histórico do século XVIII, né? Provavelmente você já deve ter ouvido falar do contexto da mineração no Brasil, né, de Minas Gerais, etc., aquele período ali, que a gente chama da Idade do Ouro do Brasil, onde se descobre as minas ali na região de Minas Gerais, e eles começam a fazer um intenso processo de mineração, retirando diamante e ouro, que são os principais produtos. Quando a gente tem essa migração intensa de outras pessoas do mundo, vai vir gente da Europa, vai vir gente de Portugal, Espanha, etc., e de outras regiões do Brasil, para habitar naquela região, para começar a fazer mineração, né? Uma coisa muito importante. Num período histórico onde as grandes nações do mundo, os grandes impérios, reinos, eles estavam fazendo um acúmulo de metais. Então, o ouro, a prata, o cobre, entre outros metais, eles eram muito importantes. Até o diamante, né? Esqueci de falar. Quando eles começam a fazer esse processo, algumas cidades de Minas Gerais começam a se tornar algumas cidades mais populosas, começa a ter, de fato, um processo de urbanização. Então a gente vai começar a ter comércio, começa a ter vendedores que vêm de fora, vêm de outras regiões, etc. E a gente começa a ter um início de uma produção de bens de consumo. Minas Gerais se torna, de fato, um centro no país naquele momento, de muita opulência, de muito ouro. Então é uma região assim que, de fato, vem muita pessoa para minerar. E é interessante a gente pensar o seguinte: quando a gente começa a ter um acúmulo de riquezas em um determinado local, existe um órgão que vem para fazer a coleta dessa riqueza também, né? Sempre aconteceu. Um pouquinho histórico. Então, assim, quando Minas Gerais começa a se tornar uma região, uma província, né, como eles chamavam na época, uma província muito rica, a gente vai começar a ter também a cobrança de impostos desse ouro que era coletado ali. Então imagina que eles tinham uma cota anual de 100 arrobas. Você sabe quanto que é um arroba? Um arroba? Não, um arroba não. Um arroba dá 14,7 quilos de ouro, mais ou menos. Tá. Anualmente, o pessoal que fazia mineração, eles tinham que dar de impostos ao todo, né, ao total da província, cerca de 100 arrobas para o órgão de fiscalização ali, que fazia a fiscalização dos impostos da coroa portuguesa. Carga tributária pesada. Pesadíssima, então. Pesadíssima. É aí que a gente vai ter o surgimento, por exemplo, de pessoas que vão fazer o contrabando, né? Famoso também contrabando, que já existe há muito tempo atrás. Sim, exato. Você já ouviu a expressão Santo do Pauoco, por exemplo? Sim. O Santo do Pauoco, ele era um santo mesmo, eles faziam um santinho, faziam um buraco em alguma parte de baixo, nas costas do santo, e eles conseguiam passar pelas alfândegas
com ouro, com diamante, entre outras coisas ali. Era um contrabando muito legal da época, né? Quem era pego com esse negócio aí pode ter certeza que levava chicotada ou recebeu algum tipo de punição exemplar. Até porque as punições antes elas eram mais... Era no couro mesmo. Era muito mais no couro, né? A gente pode pensar, por exemplo, na guilhotina, que vai começar a surgir alguns anos depois, que ele é o mais humano que tem, inclusive, né? Porque você arranca a cabeça e você não deixa sofrimento. Os outros, você vai ser uma morte instantânea. Tinha machadada no pescoço, tinha... Foi diferente do que aconteceu com o Tiradentes, por exemplo, que a gente vai chegar daqui a pouco. O dele foi extremamente espetacular, assim, né? E aí o que acontece? Quando a gente começa a ter esse processo de coleta de impostos, a gente vai chamar de quinto, tá? O quinto era a quinta parte do imposto que eles ganhavam, que eles conseguiam produzir de ouro, e era mais ou menos ali 20% do que eles conseguiam. E quando eles não conseguiam, de vez em quando, assim, quando a coroa estava meio capenga de dinheiro, eles acabavam fazendo a derrama, que a derrama era uma coleta forçada de impostos. Então, além do quinto, de vez em quando você tinha que dar mais impostos para essa derrama. Vai chegando com o tempo, né? A gente está no começo do século XVII, mil e pouquinhos ali. Quando chega ali por volta de 1760, a província de Minas Gerais, ela começa a perder um pouco do seu brilho, porque o ouro vai acabando com o tempo também. É uma matéria não renovável, né, como a gente sabe, então com o tempo ela vai acabando. E quando ela começa a acabar, os portugueses também começam a sentir um pouco na pele, porque a partir daí você tem que começar a pegar dinheiro de outros lugares para conseguir fazer o que eles faziam, né? Eles estavam mal acostumados? Estavam mal acostumados, então questão ali. Exatamente, questão de importação, né? A gente importava muito aço, ferro, pólvora também para fazer mineração, a gente vai começar a parar de fazer isso. E com o tempo essa mineração ela não vai conseguir mais cumprir o combinado de 100 arrobas por ano. A gente vai começar a ter uma diminuição para 80, para 70, para 50, até o ponto onde existe um certo endividamento da colônia brasileira com a Inglaterra. A gente tem uma relação muito legal no Brasil que a gente sempre faz empréstimo com a Inglaterra, né? Desde o período colonial, depois passa para o imperial, e a gente continua tendo alguns empréstimos assim. Sempre dependente. Sempre dependente. Problemão, né? Porque a gente vai ver, claro. A gente não consegue produzir os nossos produtos aqui dentro, né? A gente exporta deles. Tem um tratado interessante, só uma aspas aqui, um tratado chamado Tratado de Methuen, chamado Tratado de Panos e Vinhos, onde Portugal prometia vender vinhos para a Inglaterra, e a Inglaterra vendia pano para tecido para fazer roupa, né? Eu faço a pergunta, você compra mais vinho ou mais roupa? Exatamente. Né? Tem pessoa que compra mais vinho, mas tudo bem. Aí você vai lá e toma uma decisão pensando no momento só, e o teu... aquele teu parceiro já está pensando lá então, o quanto você vai se endividar. Exatamente. Então aqui na província de Minas, lá na província de Minas Gerais, né, a gente vai começar a ter uma diminuição da produção de ouro, da coleta, mineração fluvial, e a gente vai começar a ter uma diversificação econômica, que eu nem vou entrar muito aí, mas, por exemplo, a gente começa a vender algodão, né, que vai ser uma coisa, algodão e fumo, que vão ser produtos muito importantes também. Sim. O que acontece? Ali em 1789, 1788, na verdade, a gente vai ter a troca do governador de Minas Gerais. Sim. Eu não lembro como que era o nome do outro, mas vai vir um cara chamado Visconde de Barbacena. E esse Visconde de Barbacena, assim que ele chega, né, no posto de governador, ele já vai exigir a derrama. E aí as pessoas que estavam ali em Minas Gerais, as pessoas que já não gostavam muito dessa questão dos impostos, etc., eles vão começar a olhar para aquele contexto, vão começar a olhar para aquela situação e vão falar, eu acho que agora é um momento interessante a gente começar a pensar numa revolta, né, em fazer algum tipo de conjuração, alguma coisa assim. E é legal a gente pensar o seguinte, quando eles começam a planejar ali, né, etc., eles começam a pensar o seguinte, a gente vai pegar esse Visconde de Barbacena, a gente vai matar ele, né, o objetivo principal é matar ele e substituir por uma pessoa de confiança, e a gente vai tomar o controle da província para transformar essa província em uma república. A ideia principal era se livrar de toda aquela carga tributária, porque estava pesado também, demais. Né? Eles iam acabar colocando para eles também, né? Mas aí ia ser uma riqueza convertida para eles. Aquela insatisfação acabou gerando essa vontade de fazer uma mudança, né? Transformar. Então, tirar esse cara que está aí incomodando a gente e vamos fazer do nosso jeito. A gente não vai falar uma revolução exatamente, porque as pessoas que estavam ali, que já estavam no comando de Minas Gerais, só não eram membros da Corte Real Portuguesa, etc., eles vão acabar continuando, né, de certa forma. Essas pessoas que enriquecem com ouro, eles começam a mandar os seus filhos para Portugal, começam a mandar para a França, etc., para estudar direito, por exemplo, filosofia natural, né, que seria a ideia de biologia hoje em dia,
E quando eles voltam para o Brasil, eles começam a trazer algumas ideias iluministas. Claro. Né? O iluminismo, né, que depois vai influenciar ali os pensadores da Revolução Francesa, etc. Quando eles trazem essas ideias, eles começam a pensar em, o governo não pode explorar a gente, não pode exigir tanto da gente, a gente precisa fazer alguma coisa para que isso pare. Eles saíram da caixinha, né? Saíram um pouco da caixinha, né? Tava aqui na colônia, vai para a metrópole e vê outra coisa. E aí eles começam a trazer essas ideias e bate muito certinho, né? Porque começa a surgir uma sociedade de livres pensadores aqui no Brasil, Minas Gerais, Rio de Janeiro, né? São Paulo também. E eles percebem, nossa, a gente pode fazer uma mudança a partir daqui. Eles vão utilizar como exemplo, né, a Revolução Americana, que acontece em 1776, e que é a primeira república no mundo, assim, né? Primeira república nas Américas. Tem algumas repúblicas que surgem na Europa ali, mas igual a dos Estados Unidos naquele momento, não. A Revolução Americana ela tem o mesmo objetivo, se livrar das colônias, então é um contexto muito parecido, né? Sim. A queda do antigo regime, a quebra das colônias, da colonização dos povos. Daquela opressão. Daquela opressão, né? Que também tem a ver com imposto, né? Isso é muito legal. E a gente começa a se utilizar delas. Em 1789 a gente vai ter também a Revolução Francesa e um pouquinho mais depois a Revolução Haiti aqui do lado, que é um massacre total dos senhores de escravos, etc. E a gente começa a ter contato com essas ideias e surge dentro desses estudiosos, desses intelectuais, essa necessidade de se fazer uma revolta. Ali por volta de março, abril, não chega a ser bem abril, março, fevereiro de 1789, esses revoltosos, né, eu vou chamar de revolucionários aqui, eles começam a fazer eles começam a distribuir panfleto, então aí aparece a figura do Tiradentes, né, o Tiradentes, se vocês puderem colocar a foto dele para mim, que é ele como soldado, né, que é o Alferes. Interessante. Perfeito. Essa, né, muito legal. Essa é uma imagem um pouco... Bem apresentado, né, cara? Bem apresentado, né. O Alferes, ele é um oficial de baixa patente, né, pode ser um cabo, um sargento, alguma coisa assim. O nome Tiradentes dele é interessante também, né, porque a gente vai associar um dentista, mas ele só arrancava dentes mesmo, né, a função dele era essa. Ele aprende fazer isso aí com um tio dele, se não me engano, que de fato era o dentista. E aí a gente tem a apresentação dele como um soldado, né, ele era um oficial de baixa patente. Ele vai começar a auxiliar essas outras pessoas que estavam fazendo a revolta, que estavam fazendo a conspiração, a entregar panfleto. Então eles vão para o Rio de Janeiro, vai para Minas Gerais, fazendo a panfletagem, falando sobre sobre a possibilidade de se libertar de Portugal e trazer uma república de fato, né? Eles não chamavam de Brasil nessa época, né? Eles olhavam para a província e falavam, isso aqui é meu país, isso aqui é meu país. Tipo, então, Sul, meu país aqui. Então eles vão olhar para Minas Gerais e falar, eu quero a independência de Minas Gerais, não quero do resto. Tá, deixa eu entender, o Alferes era uma posição dele? Isso, né? Tipo um sargento, um cabo, ele era conhecido como seu Joaquim José da Silva. Isso, né? O nome dele, na verdade, é Joaquim José da Silva Xavier. Perfeito. Joaquim nome gigantesco, né? Melhor falar Tiradentes mesmo. Tiradentes. Tiradentes melhor, né? Entendi. Porque vira essa função dele o cara que realmente arranca o dente. Sim. E ele é interessante porque daí eles começam a fazer a conspiração, ele começa a panfletar, vai para o Rio de Janeiro, vai para Minas Gerais, vai para outros estados, começa a ir para outras cidades ali da província, e eles trazem essa ideia de fazer a conspiração. Mais ou menos assim, um dia que eles iam, né, assassinar o Visconde de Barbacena, começar de fato a revolta, tem um cara de dentro desse próprio núcleo da conspiração chamado Silvério Reis, se não me engano. Sim. O Silvério Reis, ele trai todo mundo, né, ele era um oficial da alfândega, se não me engano, então ele tinha umas dívidas com Portugal, assim, e ele pensa, né, será que se eu delatar eles eu vou conseguir quitar minha dívida, né? Que isso aqui pode dar errado, eu posso morrer. Sim. Mas eu vou então tentar me livrar o meu primeiro para depois a gente ver o que acontece. Então ele faz um acordo lá com a justiça, ele consegue quitar as dívidas dele, ele entrega todos os revoltosos, nome por nome, e a gente tem o início ali do final, né, da Inconfidência Mineira. Ela não dá certo, né? Ela começa e termina ao mesmo tempo. Já começou mal. Já começa mal, né? Com uma delação de uma pessoa de dentro ainda. Isso, naquela época já tinha. Né? Naquela época. É só pra gente ter uma ideia, né? Delator, ao mesmo tempo, ali uns aninhos depois, acontece a Inconfidência Baiana, e a mesma coisa, né? Uma pessoa de dentro fala, não, eu acho que a gente vai morrer nesse processo, então eu vou delatar todo mundo, eu saio ganhando. Delação não é coisa de agora, pessoal, já é naquela época. Tempo, né? Tem bastante. Inclusive, né, essa traição que o Silvério faz com o Tiradentes e com a galera dele ali, é o que vai fazer com que eles aproximem ele da ideia de Jesus, né?
Tá. Uma ideia mais messiânica, entendi, Judas, né? perfeito. Eles vão trazer e falar, agora a gente consegue montar um herói nacional. Interessante, os caras trouxeram um pouquinho de uma questão que envolvia bastante a população, que é a parte Parte da fé, né? a Então, parte cristã. pensar, né? A gente vai chegar mais nesse bloco daqui a pouco sobre a parte do feriado do Tiradentes, mas é interessante pensar já como que eles vão construindo essa ideia, né? Uma narrativa. Uma narrativa, exatamente, né? Uma narrativa de nação, etc. Ah, tá aí, ó. Essa imagem é muito legal, né? Pode deixar ela mais um tempo. Quando eles prendem as pessoas, eles fazem uma devassa aqui no Brasil. Devassa é um tribunal que vai ser instalado por pessoas de fora que eles vão fazer o julgamento desses revoltosos, né? Desses conspiradores. Inconfidente, inclusive, é uma palavra que a gente vai estar usando e é a pessoa que não é fiel, né? Inconfidente não é fiel. Então, essa é a palavra, não são fiéis à coroa. Quando eles fazem o julgamento, o nosso amigo Tiradentes ele vai se colocar como culpado. Por que ele faz isso a gente não sabe. Ele não era uma pessoa de renome dentro do movimento. Ele era só um soldado de baixa patente que fazia panfletagem. Ele não estava ligado ao núcleo mais duro assim, da revolta, de fazer, de chamar as pessoas, de planejar as ideias, né? Planejar os acontecimentos. Ele vai se colocar como culpado, ele assume toda a culpa. E aí, de todas as pessoas que tem dentro dessa conspiração, o único que vai ser executado de verdade vai ser o nosso amigo Tiradentes. E a execução dele é simplesmente espetacular, né? Como a gente já tinha citado aqui no começo. É para dar um exemplo. É para dar um exemplo. Vamos voltar para cá, J2. Aquela imagem que vocês viram, ela retrata o Tiradentes, é uma imagem de 1893, é uma imagem mais recente. Ela é antiga, né? Ela é antiga, né? Mas ela aparece 100 anos depois da execução dele, né? Então seria uma homenagem de centenário. E ela retrata ele como se fosse Jesus, né? Por que eles retratam ele como se fosse Jesus, né? Essa é uma ideia legal. Um martírio. O martírio, a gente não tem uma imagem dele, a gente não sabe como que era o rosto dele. A única informação que temos concreta do Tiradentes, né? Da sua aparência, é que ele era uma pessoa branca de mais ou menos 43, 45 anos e que era um oficial militar. Então, cabelo curto, né? Ele não tinha barba, era sempre raspado. Inclusive, essas imagens que retratam ele com barba e cabelo grande já são mais... já levam muito mais para emocional, porque na hora da execução eles raspavam tudo. Sim. Né? Você não ficava com cabelo e barba, justamente para não atrapalhar o processo, você ter uma identificação do sujeito. E aí, quando ele é executado, né, a parte espetacular é essa, ele vai ser decapitado, primeiramente ele é enforcado, depois que ele é enforcado, eles arrancam a cabeça dele, arrancam os braços e as pernas, vai ficar só o cotoquinho mesmo, e eles mergulham todos os membros deles em sal. Caramba! Né? Para você não ter aquele negócio de você não vai mais renascer, não vai ter mais... Tudo com significados. Tudo com significados, né? Depois que eles fazem isso, eles pegam a cabeça dele, colocam numa gaiola, prendem em cima da praça municipal lá da cidade de Vila Rica, e as mãos e pernas ficam numa rua assim, eles ficam meio que empalados. Sim. Então, assim, é uma mensagem que quem tentar se revoltar vai ter o mesmo fim. Né? Isso aí vai acabar travando algumas outras revoltas que a gente teria, né? Porque é uma punição exemplar no final das contas. Sim. Né? Pode colocar outra imagem, por favor, que é do Pedro Américo. Isso. Caramba! Essa imagem é legal, né? Forte, né? Fortíssima, né? Mostra os membros decapitados ali. Essa imagem ela vai aparecer... É o corpo dele ali? Oi? É o corpo dele total? É o corpo dele, total, né? A cabeça, né? O torso e a perna já empalada ali, que é o negocinho onde que eles vão colocar nas ruas. É claro, essas imagens, elas não são a realidade, né? São construções que a gente vai utilizar para construir uma narrativa de herói, etc. Sim. Essa aqui ela faz mais uma crítica à República da época. Depois que ele morre, né, a memória dele continua ali por Minas Gerais, etc. Passa 100 anos, a gente chega no período da Proclamação da República. Para a gente não se delongar muito, a Proclamação da República no Brasil ela vai ser um golpe militar, basicamente, né? 15 de novembro. 15 de novembro. Então, depois que a gente tem a abolição da escravidão aqui, os donos de escravos eles se revoltam e a gente começa a ter uma adesão maior ao movimento republicano, né? Então, eles apoiam os generais, Deodoro da Fonseca, etc. Eles começam a fazer uma revolta. Só que essa revolta ela não vai ser popular, ninguém sabe o que ela está acontecendo. Eles proclamam uma república dentro do quartel-general e é isso. Sim. Né? A população, quando vê o pessoal com baqueta, com música, etc., pensa que é um carnaval, inclusive. Na verdade era outra coisa que estava acontecendo. Era outra coisa, né? Estava mudando de regime, a gente está passando de monarquia para república. E quando a gente cria essa república meio impopular, né? As pessoas não tinham muita ideia, a primeira coisa que vai acontecer é eles tentarem criar uma imagem de uma pessoa do povo que possa representar o povo do Brasil republicano.
republicano. Uau. E aí eles vão dar uma estudada, né? A pessoa que eles encontram é o próprio Tiradentes. Sim. Por quê? Ele era uma oficial, ele já é militar, né? Então eles começam a associar. Ele lutou pela libertação do povo e ele era republicano. Então é um herói que a gente quer como república também, né? Tem um outro contexto. Já estava morto. Já estava morto. Isso Já é tava 100 morto. anos depois. Caramba. 100 anos depois, né? Foi um tempo. Passou um tempinho. Quando eles pegam essa figura do Tiradentes, eles começam a tentar criar imagens dele para tentar justificar um pouco a república. Então ele era uma pessoa de baixo, era uma pessoa humilde, ele se parece com Jesus, naquela imagem que vocês viram que ele está todo decepado, por exemplo. Tem a cabeça dele, do lado tem um crucifixo, né? Sim. Então já remete, se vocês olharem direitinho também a posição da perna, parece que é uma bandeira do Brasil, né? Não sei se vocês conseguem perceber, mas tem um formato meio Brasil ali, né, na perna e no dorso, que é interessante ser pensado também. Essa imagem do Pedro Américo, ela vai surgir como uma crítica à República Brasileira de 1889, porque ela era impopular e ela vai massacrar também algumas revoltas que vão estar acontecendo, né? Contestado, Sim. vai estar revolta da Armada, o cangaço aparece um pouquinho depois. Então são várias revoltas ali que são populares, são de reivindicações populares, só que elas acabam sendo paradas pelo exército também. Quando eles pegam essa ideia do Tiradentes, então, como um feriado, o primeiro feriado instituído no Brasil, eles estão se pautando muito numa ideia que a gente chama de eugenia, né? Para quem não conhece eugenia é um conjunto de teorias pseudocientíficas do século XIX, onde eles acreditam que existia uma ideia de hierarquia entre as raças, então eles entendem que existe a raça branca, a raça amarela e a raça negra, e existe uma ideia de genética, então a genética de um é pior do que a outra e um é melhor que a outra, né? Então eles vão preferir pegar algumas pessoas de fato brancas da história brasileira para tentar representar o Brasil. A Inconfidência Baiana, que acontece em 1798, ela vai ser também uma revolta republicana, vai ser uma revolta que vai pedir pelo fim da escravidão, só que as pessoas que participam dela vão ser mandadas para fora, tem execução também, só que eles não são escolhidos, né? E tem quando eles vão escolher o herói da república, né, criar esse mito nacional do Tiradentes, etc., eles de fato escolhem uma pessoa que se aparenta mais com aquilo que eles desejam como herói. Só para a gente ter uma ideia, essas ideias eugênicas, né, eugenistas que a gente tem aqui no Brasil, elas vão ser meio que replicadas por Monteiro Lobato e também o Rui Barbosa, né, que a gente conhece pela rua, etc., mas ele foi ministro das Finanças no Brasil. Um fato curioso é que o Monteiro Lobato ele chega a mandar uma carta para a Ku Klux Klan. Caramba. Né, pedindo para eles virem para o Brasil também. Sim. Isso é loucura a gente pensar, né? Eles vivem primeiramente no mesmo período e eles se comunicam. O Rui Barbosa, se não me engano, né, se não me falha a memória, ele falava ali por volta de 1911 que até 2013, né, tem um registro disso, não existiam pessoas negras no Brasil. Caramba. Porque eles tinham um projeto de branqueamento, né, uma política eugenista, etc., que vai ter. Então, escolher o Tiradentes para essa função de herói nacional, ela tem também um motivo político, não é só, a gente pegou ele porque ele era popular, etc. Existe uma motivação por detrás, né, que é interessante a gente destrinchar. E aí foi nisso que nasceu o feriado. Nisso nasce o feriado. Caramba. Né? Então a gente vê que é um evento que acontece de fato importante, né? Uma revolta republicana, né? Uma revolta contra o antigo regime, contra a monarquia portuguesa, só que ela vai sendo construída de uma forma que talvez eles não pensassem lá atrás. A gente vai utilizar ele como fonte, a gente vai utilizar ele como herói porque ele fez uma revolta e foi morto. E como a gente não tem uma imagem sólida dele, né? Não tem uma descrição do corpo, do rosto, a gente pode fazer do jeito que a gente quiser. Daí aparecem essas imagens que aproximam ele da ideia de Jesus. Né? Além disso, coloca o cabelo longo, né? A barba longa, etc. Mostra, né, essa primeira imagem, né, que mostra ele mais ascético, mais resoluto, assim, olhando, né, reflexivo. Sim. Tem um homem lá atrás que bota as mãos nos olhos para não ver também, né, porque vê que é uma questão muito, muito forte, tem uma pomba ali embaixo também. Isso aí de fato não acontece, né? Ele tá careca nesse momento, tá tudo raspado. Fantástico, hein, cara? Né? Os caras eles conseguem, né, criar. Essa é uma coisa que vai aparecer em todos os países, praticamente, nessa criação do herói. Oi? Pode voltar. O Fantástico, né? E aí a criar essa imagem e conseguiram vender ela. Consegue vender, né? Porque a gente está comemorando até hoje, né? Fantástico. A gente comemora muitas vezes sem saber, que é uma coisa praticamente normal quando é um feriado, né? A gente só quer descansar, quer curtir o dia, quer curtir a família, etc.
Mas o feriado ele tem toda uma história por detrás também. Ele é muito interessante de ser aberto, né? E a gente conseguir entender muito melhor o que ele significa de fato. Sensacional. Bom, é uma aula, né? É uma aula fantástica. Cara, eu vou fazer o convite para que tu retorne aqui. Retorno. Vai ser um prazer muito grande te receber. Inclusive, gostaria muito de te entrevistar no TVB Entrevista também, que é um programa que a gente tem das 10 até as 11. Vou pedir para a Bianca para marcar, porque você tem um assunto que... Se tem uma coisa que a nossa comunidade, a nossa população deveria se interessar, é justamente pela história do país onde vivem, né? Principalmente o nosso, aonde hoje a internet está aí, conta tanta coisa pra gente. Não tem um filtro, não né, tem da internet. Um filtro, aí você acredita em tudo que você vê, enfim, no WhatsApp e tudo mais. Então, isso é um conteúdo riquíssimo. Meu amigo, obrigado pela tua presença. Muito obrigado pelo... Foi um prazer te receber e com certeza nós vamos marcar para tu retornar o mais breve possível. Tudo bem, certo? Muito obrigado. Muito bem, tá aí o Matheus, baita professor, hein? Professor de História, batendo papo com a gente, falando sobre o feriado.